Olá pessoal, Matheus Oliveira aqui. Hoje vou estar apresentando um trabalho para vocês para obtenção da terceira nota da cadeira de Sistema de Tempo Real, ministrada pelo professor Luiz Cláudio. O trabalho consiste em desenvolver um protótipo, um sistema utilizando o FreeRTOS. Então, hoje eu vou estar mostrando para vocês um protótipo que eu desenvolvi, que é um sistema de detecção de quedas para idosos, né? Então, aqui nesse vídeo eu vou estar explicando basicamente só o código. Então, vou inicializar aqui pelas bibliotecas. Aqui eu tenho algumas bibliotecas que essa MPU 6050 manipular, né, os dados que são obtidos aqui pelo sensor MPU 6050. MQTT é uma biblioteca responsável por gerenciar conexões MQTT. Para quem não sabe, MQTT é um protocolo muito utilizado aqui em IoT. Biblioteca de Wi-Fi básicas, e aqui está a biblioteca que eu vou utilizar no que é o FreeRTOS, né, que é muito utilizada aqui no Arduino, uma biblioteca gratuita, e tem aqui toda a documentação dela bem explicada e muito utilizada. Vou explicar aqui, eu estou utilizando o ESP32, né, que é para facilitar ali a comunicação Wi-Fi e a transmissão de dados, né, via MQTT. Estou utilizando que ele vai ser responsável por verificar a aceleração do indivíduo, né? Como eu simulei algumas quedas, então percebi que a melhor opção para identificar essas quedas é utilizando um acelerômetro, né? Aqui um buzzer, aqui um LED para simular que o sistema está funcionando, e o buzzer vai ser responsável por sinalizar, né, que o indivíduo caiu. Temos aqui a parte de declaração de variáveis. Nesse protótipo vou estar utilizando semáforos e filas, a comunicação no Wi-Fi. Aqui referente ao meu Adafruit, porque eu estou utilizando o servidor gratuito, o MQTT, aqui do Adafruit, então eu preciso ter essas variáveis para fazer essa conexão. Aqui eu tenho essa variável, você vai ser responsável para guardar as informações desse sensor, né? Temos aqui o LED. Essa estrutura de dados ela vai ser responsável, ela vai ser passada pelas filas, né? Então cada tarefa vai pegar esse dado aqui dessa forma, de x, de y, de z, e vai manipular de acordo com a sua necessidade. Aqui eu estou criando um cliente, estou fazendo a conexão, estou criando aqui um cliente MQTT, né? Depois eu faço a conexão de publicação, né, com o broker aqui, e de qual é o meu tópico que eu vou querer fazer a comunicação. Aqui eu, continuando, estou declarando os meus protótipos, as minhas funções. Então eu tenho essas três tarefas, que são as tarefas que eu vou criar e vão ser utilizadas ali pelo FreeRTOS. O Task Buzzer, que vai ser responsável por gerenciar esse buzzer, o LED, que vai ser responsável por gerenciar o LED, e o Task Sensor Read, né, que é responsável por fazer a leitura aqui do sensor. Fazendo aqui init serial, é a inicialização do meu serial. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Extremamente simples, inicio ele e rolo enquanto isso aqui não for verdade, né? Enquanto for falso. Então, quando conseguir inicializar, ele vai para essa segunda variável, que é os pins, que é onde eu gerencio o pin de saída ou de entrada, né? Então todos eles são de saídas. Init queue, que é justamente para inicializar a minha fila, né? Aqui eu faço a criação da minha fila, xCreate, e digo qual é o tamanho dos dados que eu vou passar, né? E se eu não conseguir fazer essa criação, vai dar um erro aqui. Voltando para cima. Init semáforo é para inicializar os semáforos. E aqui eu faço a criação do meu semáforo utilizando um text. Init Wi-Fi para fazer a conexão Wi-Fi. Init MQTT, que no momento não estou utilizando ela, mas ela vai servir para fazer a comunicação com o MQTT. Mas como eu basicamente vou utilizar só as publicações, então eu não preciso fazer outra inicialização. Essa seria utilizada aqui se eu quisesse receber alguma coisa do meu MQTT, né? Se eu fosse
consumir. E aqui é para fazer a conexão, né? Connector broker, como eu falei, né? Não é um servidor, não é chamado de servidor, é chamado de broker. E ele servirá para restabelecer a conexão, caso caia, e também para inicializar, né? Aqui eu verifico se o meu MPU já foi inicializado, né? Porque ele é extremamente importante, então ele tem que estar inicializado. Se tiver tudo ok, ele vai fazer a criação das tasks. Essa função ela é responsável por fazer a criação das tasks, né? Então o primeiro parâmetro que eu passo é justamente qual é a função que eu vou executar, né? Nesse caso, eu tenho 3, que eu já informei para vocês, e elas foram criadas dentro de uma ordem, né? Primeiro eu crio o sensor, que eu vou primeiro querer saber quais são os dados, depois eu crio as outras, porque as outras vou ser responsável por ler quais dados foram criados aqui. Aqui, esse segundo parâmetro, ele é basicamente uma string que vai servir para o humano, né? Esse terceiro parâmetro, ele é o tamanho de dados. Na verdade, eu vou olhar aqui, uma pesquinha básica. Aqui tem toda a documentação, então não é necessário decorar isso. Você pode estar lendo aqui. Então, como ele diz aqui, não é o número de bytes, né? É o número de palavras que vão ser alocado para essa pilha, né? Esse quarto parâmetro é um parâmetro que vão ser passados para essa função, que no caso eu não estou utilizando nenhuma, então não é necessário. Esse outro parâmetro, o quinto, é a prioridade, né? Qual vai ser a prioridade dessa tarefa? Então essa aqui é a tarefa mais importante, então tem 1, 2, 3. Então as tarefas vão ser executadas nessa ordem. Então toda vez que uma região estiver sendo acessada, ela vai ser priorizada para utilizar essa função. E esse último parâmetro, tu vai passar uma variável, então toda a variável que tu vai passar aqui, ela vai receber os dados, se aqui foi criado ou não, né? Acredito que seja isso. Essa aqui não é obrigatória, esses parâmetros, então tu pode passar nulo. Aqui eu tenho as variáveis do meu sensor, né? Aqui minha variável acelerômetro, que vai ser responsável por pegar todos os dados do sensor. Algumas outras variáveis. A inicialização, eu já expliquei. E aqui eu tenho as minhas tarefas, né? A task_led é uma função que vai executar esse LED, né? Então o que eu estou dizendo aqui, se o LED já estiver aceso, não estiver aceso, eu vou ligar. Nem vou dizer que o LED está aceso, e se não, eu vou dizer que eu vou desligar. Essa fTask_delay, ela é justamente para essa função vai executar a cada 1000 segundos, 1000 milissegundos, né? Que é um segundo. Essa função ela recebe a quantidade de ticks. Então, se eu colocasse aqui 1000, quer dizer que essa função é executada dentro de 1000 ticks. E cada tick geralmente é executado em 15 milissegundos. Então, quer dizer que seriam 15.000 ticks, 15.000 milissegundos, né, que é 15 segundos. Mas quando a gente utiliza essa variável, portTick period ms, ela basicamente divide por 15. Então, isso aqui fica em milissegundos. Aqui é fTask_delete, é para tirar essa tarefa do kernel de execução, né? Então essa tarefa ela vai ser retirada para não executar, não ficar lá, para limpar o kernel. A task_buzzer é minha tarefa consumidora, então não vou explicar nesse momento. Eu vou primeiro inicializar o task sensor read, que é a minha tarefa que vai ser responsável por produzir todos os meus dados que vão ser lidos ali pelos meus consumidores. Então eu tenho a inicialização aqui de algumas variáveis, como data, que vai ser extremamente importante, que essa vai ser a variável que a gente vai passar para dentro da fila e que vai ser lida ali pelos nossos outros consumidores. Essa aqui ela vai ser uma variável responsável por guardar a quantidade de tempo que eu quero esperar em cada tarefa.
essa status ela vai receber qual foi o status da minha fila, se ela já foi enviada ou não. Inicializando, vou executar essa função, vou pegar, na verdade, todos os meus dados do meu sensor e vou passar para dentro dessa variável acelerômetro. Aqui eu vou inicializar um semáforo, vou proteger esses dados, não quero que eles sejam acessados nesse momento, então eu utilizo essa função para criar esse semáforo aqui, dizer que ele vai estar ocupado, e ele vai ser guardado pelo tempo máximo que ele conseguir. Então eu estou pegando aqui dentro, inicializando aqui as minhas informações, meu data, que é basicamente vou guardar a diferença entre a antiga variação de x e a atual, né? Estou pegando basicamente aqui o módulo old e x, ela vai agora nesse momento ela vai ser responsável por guardar a informação atual. Mas quando isso aqui executar de novo, ela vai esse old x vai ser nesse momento bem aqui na linha 250, esse old sx já vai ser um tempo passado, né? Tempo não, né? Aceleração passada, enquanto essa aqui vai ser atual. Aqui eu estou enviando, a gente vai fazer um envio dessa informação para a fila utilizando essa função. Então eu passo a minha fila e o segundo parâmetro é o meu dado que eu quero passar para as filas, e aqui é o tempo que eu quero esperar, que eu decretei lá em cima que era assim ticks. E aqui, toda vez que for executada, ela vai retornar uma constante, um valor, e nesse caso, se for igual a PDPES, quer dizer que foi tudo certo, então vou printar aqui que foi enviado para a fila. Aqui eu vou liberar o meu semáforo, né? Então outras tarefas já podem pegar essa região. Vou novamente aqui ftask delay, quer dizer que vai ser executado depois de 1000 milissegundos. E aqui eu estou novamente limpando essa tarefa aqui do meu kernel. Voltando agora para task buzzer, né? Task buzzer, ela vai executar esse buzzer. Então, novamente as mesmas variáveis. Aqui eu vou fazer agora o recebimento da fila. Aí eu vou pegar qual é o dado que tem da fila, lembrando que é uma fila, ou seja, um first in, first out, o primeiro dado que entra, o primeiro que sai. E eu vou passar esse dado para dentro desse segundo parâmetro, que é essa variável data, né? Vou pegar só o endereço dela e vou aguardar 100 ticks, né? E caso dê certo, novamente ele vai me retornar esse dado que é PDPES. E eu vou mostrar na tela, printar. Aqui já é a validação do meu dado, né? Lembrando que eu estou pegando aqui o dado que eu recebi da fila e que foi enviado pelo sensor. Então esses dados aqui são do sensor, tá? E eu digo basicamente o seguinte, esse código aqui é para validar se houve um momento de aceleração ou não, que é basicamente para verificar se a pessoa caiu ou não, né? Então, se caso for maior que 8.5, né, esse dado eu obtive através de alguns testes e eu obtive esse dado. E caso tenha sido maior que esse, né, eu vou ligar o meu buzzer e vou fazer o envio para o meu MQTT, né? Vou publicar lá no meu tópicos que caiu. E caso não tenha nada, obviamente, né? Eu preciso fazer a limpeza lá daquele dado, então basicamente eu vou limpar aqui e enviar esse dado, que é tudo bem. Vou executar aqui a tarefa para vocês. Como vocês podem ver aqui embaixo, já está enviando os dados pelas filas. Está um pouco lento, mas na verdade não é o aplicativo, tá? Obviamente por conta do meu computador, memória RAM, etc. Mas aqui está vendo que está só 13%, então está bastante devagar. Aqui tem o tempo de execução. E se a gente for ver aqui no meu dashboard, vocês podem ver que tá tudo bem. Basicamente esse aqui vai verificar se houve uma queda ou não, então ele pode ser utilizado em outros aplicativos, em outras aplicações. Agora eu vou simular aqui uma queda, né? Pode ser em qualquer eixo, tanto X quanto Y. Vou fazer aqui. Um pouco lento. Pronto. Então
obviamente já caiu aqui. E quando vocês podem ver aqui no MQTT, né, ela informa que caiu. Se eu voltar aqui, ele vai continuar. É isso, pessoal. Eu vou estar, como eu falei, eu vou deixar aqui esse código, tanto o código quanto o artigo aqui embaixo, para vocês dar uma lida e utilizar ele também como uma ajuda, né? Até porque eu também utilizei alguns códigos aqui como ajuda, alguns protótipos já criados aqui no WikiWi, né, que eu chamo, e aqui o bloco do Flip Flop, que é muito conhecido aí dentro de Arduino, de IoT, como utilizar o ESP32 com GPS FreeRTOS e como utilizar o Adafruit na plataforma, né? Então é isso, pessoal, agradeço aí pela atenção de vocês e até a próxima.